a saída de Elias para o céu, Deus o ia levar para si. Deus resolveu tirar Elias da terra. Isso prova e significa que Deus faz o que Ele bem desejar, porque Ele é Deus. E acredito plenamente, Ele contou isso para Eliseu. Acredito que ele teve um diálogo com Eliseu. Quem era Eliseu? Eliseu era um discípulo dele. Eliseu andava com ele por onde quer que Elias fosse. Era um companheiro fiel. Era alguém de prestígio para Elias. E você sabe que nessa vida a gente precisa também de pessoas assim. Pessoas boas, pessoas que andem com a gente, pessoas que somem, que vão somar com você. Isso agrada a Deus. Eliseu era um desses, um homem obediente a Elias, fiel a Deus e ao seu mestre. Então Elias com certeza não ia deixar Eliseu de fora desse projeto de Deus, dessa proposta de tirá-lo daqui. Ele contou para ele. Elias sabia que não seria fácil para Eliseu ouvir aquele negócio, porque eles eram muito amigos. Além de irmãos, em Deus, eles também eram grandes amigos. E outra coisa, Eliseu via os milagres, as obras grandiosas que Elias fazia em nome de Deus. Então seria para Eliseu uma falta, um desfalque na vida dele. Mas então Elias contou: olha, Eliseu, Deus me revelou, Deus veio até mim, Deus me contou que Ele vai me tirar daqui. Aí Eliseu ouviu, acredito, ficou triste, mas fazer o quê, A coisa, quando tem que acontecer, ela vai acontecer. Ou sorrindo ou chorando, ou triste ou alegre. Então Eliseu ficou ali, sabendo que o que Deus falava, Deus cumpria. Irmãos, o Espírito Santo de Deus me toca a dizer isso agora, nesse momento. O que Deus te falar, Ele vai cumprir. Se Ele já te fez promessa, espere, porque Deus não é homem, não. Deus é Deus. Demore o tempo que demorar, Ele vai fazer. Agora, se o que você ouviu está vindo da boca do homem, não de Deus, não espere nada. Porque nada a gente pode fazer por ninguém, não. Principalmente no mundo espiritual, no sentido espiritual. Talvez no material até a gente pode ajudar alguém, pode socorrer, pode tirar de um problema. Mas quando é no momento, no caso espiritual, aí só Jesus pode resolver. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então Eliseu sabia que Deus iria levar o companheiro servo de Deus, o mestre dele. Só que aí, daí em diante, Elias disse: Eliseu, fique aqui, porque o Senhor, Ele me disse para que eu fosse lá em Betel. Ele disse: assim como vive o Senhor e vive a sua alma, eu não te deixarei só. Porque ele disse: opa, todo lugar que Elias foi, eu vou com ele, porque de repente Deus um dia eu me vou ver. Onde ele foi, eu vou. Ele não vai ficar livre de mim, não. Até que Deus o tire. Aí ele foi. Aí quando ele chegou em determinado lugar, 50 discípulos dos profetas chegaram a Eliseu e disseram, e perguntaram: ei, você sabia, Eliseu, que ainda hoje, olha, a proposta era para hoje, não era para amanhã nem depois, não. Você sabia que hoje Deus vai tirar você, vai separar você do seu mestre? Ele diz: eu sei. Não fale mais, não fale disso, não. Eliseu falou: eu sei disso, não fale não, deixe quieto. Calai-vos, Na sua tradução fala: calai-vos, eu sei disso. Por que ele falou eu sei? Porque Elias não tinha contado, tinha revelado para ele. Aí Elias disse: Eliseu, fique aqui, porque Deus me enviou até Jericó. Ele disse: não, assim como vive o Senhor, ele repetia: não, você não vai sozinho. Então, tipo assim, então bora. Aí chegou lá de novo, mais pessoas disseram: ei, Eliseu, você sabia que ainda hoje, ali era terrível ouvir aquele negócio, né? Você sabia que ainda hoje Deus vai separar você e Elias? Ele diz: eu sei, calai-vos, fiquem
Aí, de novo, Elias diz: Eliseu, fica aqui, porque Deus me enviou até o Rio Jordão. Ele repetiu de novo as mesmas palavras: não vou deixar vocês só. Aí, quando chegaram às margens do Rio Jordão, Elias dobrou o seu manto, a sua capa e tocou ali, bateu nas águas, as águas se abriram. Oh, gente, olha o quanto Deus usava esse homem, irmão. Era uma coisa tremenda, era uma coisa assim, para ele era uma coisa natural. Como aquele homem tinha amizade com Deus, contato com o sobrenatural. Como esse homem tinha intimidade. Isso é intimidade com Deus. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais Deus se revela a mim. Quanto mais eu busco, mais eu o encontro. Quanto mais eu me apego a Deus, mais Deus se revela a mim. Amém, Jesus. Quanto mais eu me esforço, mais Ele pode usar a minha vida. Amém, Jesus. Isso vale para mim, isso vale para você. Eu, nesses últimos dias, eu falo últimos dias, eu quero melhorar a minha vida com o Pai. Eu quero ser mais, eu quero ser usado pelo Senhor. A gente não pode viver só de memória, não, meu irmão. A gente pode, mas naquele tempo, não, pode ser hoje também. Deus agiu, Deus fez grandes coisas através da minha vida e hoje não está fazendo. Por quê? O problema não é em quem? É em mim, porque em Deus não está. As águas se abriram e eles passaram a pés enxutos. Do outro lado, Elias parou com Eliseu e disse: o que você quer de mim, Eliseu? Antes que Deus me tire e me separe de você. Ele disse: eu quero ser o principal herdeiro do seu ministério profético. Olha o que ele pediu. Aí na outra tradução fala: eu quero a porção dobrada do teu espírito. Amém, Jesus. Ele está dizendo: eu quero ser igual a você. Irmãos, querer ser igual a alguém não é problema, não. Você querer ser, por exemplo, se o irmão é um bênção, você quer ser uma bênção? Amém também. Isso não é inveja, não. Isso é querer andar junto com aquela pessoa. Verdade, Jesus. Deus está usando ele, eu quero que Deus me use também. Ele está sendo, ou ela está sendo uma bênção para Deus, eu também quero. Ele está sendo útil, eu também quero. Então não fique tão atrás. Eu falo assim, com Deus, um passo de cada vez. Não precisa correr. Não precisa correr. Tem muita gente que no início corre. Cadê fulano? Sumiu. Acabou, foi embora. Um passo de cada vez. Mas não recua, não. Recuar é problema, recuar é derrota, é fracasso, é ruim, é distância de Deus. Um passo de cada vez. E Deus quer usar a mim e a você. Ele diz: eu quero a porção dobrada do teu espírito, eu quero ser igual a você, eu quero ser usado também quando você sair daqui. Elias disse: olha, dura coisa você me pediu, viu? Elias ficou assim, extasiado. Ficou perplexo, disse: o que esse homem está pedindo? Ele disse: dura coisa você está me pedindo. Mas, aquele mais esticado, já sabe disso, né? Mas, se você me ver, quando eu for separado de você, então se cumprirá o teu pedido. Senão, nada vai acontecer. Quando ele falou isso aí, Eliseu diz: opa, agora que eu não tenho que olhar nele mesmo. se eu já estava com ele o tempo todo, quanto mais agora, porque eu quero que se concretize o meu pedido. Eu quero que Deus me dê o que eu estou pedindo para Ele. Irmãos, quando ele fez esse pedido, o Senhor está ouvindo. O próprio Deus ouviu o pedido de Eliseu. Porque a vontade de Deus é que todos os seus filhos sejam usados por Ele. Não é um, nem dois, nem três, nem meia dúzia, é toda a igreja. Deus quer que toda a igreja seja uma bênção. Deus quer que todos nós que estamos aqui nessa noite sejamos uma bênção. Por onde você andar, o que você falar, o que sair da sua boca,
Eu tenho aprendido uma coisa lá em Tiago: de uma fonte não pode jorrar água amarga e doce. Ou ela é doce ou ela é amarga. Não pode gerar dois tipos de água. Eu estou pedindo, Senhor, eu quero que a minha vida seja uma fonte limpa, uma fonte de água doce, uma fonte que possa jorrar, para que outras pessoas possam se alimentar da palavra de Deus. Que seja a minha vida assim, que seja a sua vida assim, uma fonte que jorra água doce. Glória a Deus. Água doce significa também boas palavras, maravilhosas palavras, palavras que edificam, palavra que constrói, palavra que levanta a autoestima de alguém quando está triste. Que seja assim o nosso palavra. Naquele momento a Bíblia diz que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou do outro. Olha, eu quero falar uma coisa aqui, que eu tirei uma dúvida. Muitas pessoas já fizeram até louvores, já fizeram hinos dizendo que Elias foi levado num carro de fogo. Não foi, não. Aqui está dizendo que ele foi levado no redemoinho. O carro de fogo veio só para separar os dois, mas não teve nada dele andar de carro de fogo, não. O carro de fogo separou. E quando o carro de fogo separou os dois, aí Eliseu foi vindo e Eliseu não via mais Elias, mas a capa caiu ali. Ele ficou com os olhos ali. Esqueci de um detalhe. E de repente veio um carro de fogo e separou. Essa palavra de repente sempre aparece na Bíblia em algum lugar. Lembra lá em Atos 2, quando mais de 120 irmãos estavam buscando o cumprimento da promessa de Jesus pelo batismo com o Espírito Santo, pelo poder que ia descer sobre eles. Eles estavam unidos numa mesma visão, numa mesma fé, no mesmo querer, uma só disposição. Irmãos, quando a igreja, quando o povo está unido para fazer alguma coisa, vai fazer. Agora não fique pensando, se a gente estiver separado um do outro, não vai acontecer muita coisa, não. Pode acontecer algumas coisas, mas poderia ser muito melhor. Muito melhor. Aquele povo estava ali dedicados à oração. Mais de 120 irmãos, e uma dessas pessoas era a mãe de Jesus. Maria estava lá também para buscar o poder de Deus. Olha que coisa linda. E de repente veio do céu um vento, como de um sonho, um vento invermente encheu toda a casa. E foram vistas por eles línguas como de fogo. E todos, essa palavra todos é uma coisa fantástica, né? É lindo. E todos foram cheios do Espírito Santo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Não fala de 2, não fala de meia dúzia, não fala de 99,9, fala 100%. E todos foram cheios do Espírito Santo. Por que todos? Porque todos estavam unidos, porque todos queriam a mesma coisa, porque todos estavam focados numa mesma coisa. Eu quero receber a virtude do Espírito Santo. Amém, Jesus. Oh, meus irmãos, nós estamos vivendo em um sistema tão opressor, em um mundo tão caído de hoje, que se a gente não tiver cheio da glória de Jesus, da graça de Deus, não vai conseguir, não, meu irmão. A gente vai esfriando, vai congelando, vai ficando para trás. Daqui a pouco você não sabe nem quem é você. Quem sou eu? Então a gente precisa ser revestido de Deus. Então Deus, o Espírito Santo me leva a falar essa palavra aqui no meio da outra mensagem, porque Deus sempre tem esse de repente para nós. De repente, irmão, aquilo que você tanto aguardava chega para a tua vida. De repente, aquele projeto aparece para você, o cumprimento dele. Sabe por que aconteceu de repente naquela hora?
naquela hora que os irmãos estavam ali, buscando em oração o que Jesus prometeu. Sabe por que houve de repente? De repente, porque eles estavam ali. Porque eles acreditaram. Uma coisa é você estar aqui todo culto. Outra coisa é você acreditar no que é falado da parte de Deus. Miserável homem eu seria se eu estivesse aqui e não acreditasse no que Deus me falasse. Eu entraria vazio e sairia pior. Mas eu acredito em tudo que está escrito. Que falem mal da palavra de Deus, que falem que é um livro qualquer, que tem o que, para mim é palavra de Deus. Para você também tem que ser. Então, meus queridos, acredite, mantenha-se firme. E de repente veio o quê? Um carro de fogo com um cavalo de fogo e separaram para os dois. Quando Elias foi levado, o manto de Elias caiu, mas Eliseu ali às margens do rio. Outro detalhe, havia também 50 discípulos profetas que estavam de longe observando os dois. É interessante. Eles estavam observando os dois, como é que vai ser esse negócio? Eu quero ver. Gente, esse povo, eles viam coisas tremendas, né? A gente hoje dificilmente vê alguma coisa sobrenatural, né, irmãos? Mas naquele tempo ali parece que era normal, né? Eles viam milagres extraordinários, coisas espirituais, coisas fantásticas. O que Deus realizava ali. Aí, eles estavam ali olhando como é que ia ser a saída de Elias, olhando de longe, acompanhando. Quando ele subiu, a capa desceu, Eliseu então chegou ali à beira do rio Jordão, bateu, rasgou as suas vestes e pegou a capa de Elias e tocou nas águas e disse: aonde está o Deus de Elias? Não é que ele desafiou a Deus, mas ele sabia que a partir daquele momento algo sobrenatural ia acontecer na vida dele. Aonde está o Deus de Elias? E aí Deus responde, tipo assim: eu estou aqui. Quando ele bateu as águas se abriram, é Deus dizendo: estou aqui, meu filho. Assim como eu fui com Elias, eu agora sou com você. A partir desse momento, você vai ser até mais do que Elias. Meus irmãos, vocês lembram do que aconteceu com aquela viúva que tinha perdido o seu marido, que era também discípulo dos profetas. Aquele homem estava endividado e morreu endividado. Aí a pergunta é agora: mas ele não era discípulo dos profetas? Ele também não servia a Deus, servia. E por que ele está nessa situação? Então isso significa que mesmo servindo a Deus, que mesmo sendo fiel, a gente ainda tem terreno na vida, irmãos. Ele morreu endividado, irmão. Mesmo servindo a Deus, ele estava ali aprendendo com os discípulos profetas. Mas não significa que Jesus, quando entra na vida de alguém, ele não vem oferecendo riqueza, não. Ele vem oferecendo paz, vida eterna, perdão dos pecados. E aquela mulher recorre a Eliseu. A segunda coisa que acontece: primeiro as águas se abrem, o milagre acontece. Diz: opa, Deus está comigo. O meu pedido realmente foi alcançado. Daí a pouco veio outra coisa. Não, depois disso aqui tem outra coisa, até chegar no milagre. Ela recorre a Eliseu e diz: meu marido. Ainda fala ainda, discípulo dos profetas, ele morreu endividado, agora o credor está querendo tudo, está querendo levar meus 2 filhos, porque eu não tenho como pagar. E aquele homem então, cheio do Espírito Santo de Deus e da virtude de Deus, ele faz uma pergunta: o que você quer de mim? O que você tem em casa? Olha a pergunta: o que você tem em casa? Meu Senhor, eu não tenho nada além de uma botija de azeite. É como ele respondesse: basta, está bom demais. Vai na casa das vizinhas sua, pega,
vasilhas vazias, e não pouca. Olha, ainda falou, é muitas. Arrumou muitas. Ela acreditou. O negócio é acreditar, porque ela poderia dizer: ah, não, esse negócio está fácil demais, eu não vou crer nesse negócio, não. Então, às vezes, nós não cremos e a coisa não acontece, porque ela achou que era muito fácil, né? Ela foi lá e se humilhou diante das mulheres e pediu, levou. Ele disse: fecha a porta, ninguém precisa ver, aqui é você e Deus. Tem coisa que o mundo não precisa saber, ali é você e Deus. Tem coisa que nem sua amiga, seu vizinho precisa ver, é você e Deus, o milagre é seu. Mas depois o mundo vai saber. Mais tarde eles vão saber o que Deus vai fazer para você. Entrou para dentro, fechou a porta e começou a despejar ali aquela botija, aquela vazia nas outras. E foi cada vez que ela chegava ali, estava cheia, passava para outra, e o azeite, vem azeite, vem azeite, vem azeite. Aí a mulher disse: meu filho, traz mais uma aí, já acabou. O azeite cessou. Mas ali não significa que o azeite tinha parado, porque é como se fosse um Deus limitado. Não, o azeite parou porque as vasilhas acabaram. Se tivessem mais vasilhas, teria enchido todas elas o dia e a noite. E Eliseu disse: pois é, agora vende, paga a sua dívida, e você e seus 2 filhos vivei do que vai sobrar. Era dinheiro, era coisa, porque o azeite era muito caro naquela época. E agora, irmão, imagina o tipo de azeite, irmão, que estava naquelas botijas, vinda da parte de Deus, sobrenatural. Isso é sobrenatural, não? Isso não é natural, é sobrenatural. Irmãos, o Deus que usou Eliseu para fazer obras grandiosas, Ele está no nosso meio. Ele está comigo, Ele está contigo. A gente que não tem fé suficiente, a gente é mesquinho, irmão. A gente é mesquinho. Sabe aquela hora que você se empolga quando recebe de Deus uma palavra, você acredita e diz: opa, com fé em Deus, eu vou vencer. Ah, essa palavra vem de encontro à minha vida. Quem sabe você está recebendo isso aqui que eu estou falando hoje? A partir de hoje eu vou guerrear, eu vou lutar, eu vou crer, porque Deus está me dando uma direção, Deus está me dando uma palavra. Aí quando chega amanhã, aí você não está no mesmo nível mais. Ah, você acha que não vai dar certo, né? Ah, o negócio está muito difícil, então não vai mesmo, porque a gente não acredita em Deus. Mas se a partir do momento que você diz: eu tomo posse dessa palavra, eu não vou perder de vista o que Deus está me dizendo hoje. Um certo dia, para terminar, eu fui convidado a ministrar a palavra de Deus lá na igreja comigo. Aí eu estava orando a Deus, pedindo a palavra. Deus me deu a palavra para mim, irmãos. Isso nunca mais aconteceu. Tem coisa que é uma vez, viu? Não é porque Deus não pode, não, é porque é aquela experiência sua que Ele quer te dar. Na palavra que Deus me deu, Deus disse: também, essa é a palavra que você vai pregar lá hoje. E vai ter alguém lá hoje que está pedindo a mim uma resposta. Eu falei: Senhor, que mistério é esse? Eu falei: Senhor, que coisa é essa? Ele disse para mim, no meu coração: a palavra que você vai pregar, tem alguém aguardando ela, porque o que ela me pediu, a resposta está na mensagem. É forte, né? Eu falei: que bênção, obrigado, Jesus. Rapaz, quando eu ministrei a palavra, e Deus, para não deixar a gente confuso, tipo assim: cadê a pessoa, né? Cadê? Não tem ninguém, Senhor. Deus fez a pessoa levantar do seu lugar e dizer: Deus é bom, Deus é maravilhoso. Era essa pessoa que veio até mim. Ela estava ali, a resposta da palavra, na palavra. Então eu quero dizer o seguinte: esse Deus que fez isso com Elias, com Eliseu, com todos os seus profetas, Ele continua fazendo comigo e com você. Nós acreditamos, nós precisamos acreditar que
coisas grandiosas ainda vai acontecer. Nós não podemos pregar o caos, só o caos não. Porque o mundo está vindo, não, mas Jesus é maior, Deus é maior, o mundo é dele e você também é dele. Amém. Na hora certa, no momento certo, tudo que é dele vai se realizar. Meus irmãos, então esta é a palavra de Deus nessa noite. Eliseu pediu: eu quero a porção dobrada do teu espírito. Ele disse: dura coisa que você pediu, mas se você me ver quando eu subir, então você vai receber. Do contrário, nada vai acontecer. E nós também, irmãos, aqui falou de ficar atento, né? E nós precisamos ficar atentos aos sinais do tempo, dos tempos, aos sinais. Jesus pode arrebatar o seu povo ainda nessa noite. Hoje pode ser, não estou afirmando, longe de mim alguém dizer alguma coisa que Deus nunca mandou, mas hoje pode ser o último culto. Por que não? Pode ser a última mensagem, o último louvor, a última oração, o último amém. Mas pode se demorar mais tempo. Mas e se for hoje? Será que nós estamos realmente atentos? Será que realmente a nossa vida espiritual está em dias com Deus? Será que está tudo certo com Ele? Será que eu já pedi perdão a Ele de tudo que é errado e estou recomeçando? Será que eu estou pedindo a Deus uma nova oportunidade na minha vida para dizer: Senhor, eu preciso caminhar, chega de ficar parado, chega de ficar prostrado. Então isso cabe a mim e a você. Vamos orar? Mesmo sentados? Pai Celestial, agradecemos a Ti pela Tua presença, Pai. Agradecemos a Ti pela Tua palavra. Agradecemos a Ti pelo Teu cuidado sobre nós. Pai, nós não merecemos nada do Senhor, mas o Senhor é tão bom, é tão maravilhoso, é tão lindo, é tão poderoso, que nos envia a palavra sempre na hora certa, que nos fala algo extraordinário e dizendo: eu posso, eu quero, eu sou Deus. É só acreditar, é só confiar em mim, o milagre vai acontecer. Senhor, nós não podemos ficar presos ao passado, às memórias da vida. Pai, nós precisamos acreditar no Deus de hoje também, no Deus de agora, que Ele fez e Ele faz. Ele fez, Ele faz. Em nome de Jesus, a vontade do Senhor seja feita nessa noite, na vida de todos nós. Amém. Pastor, antes de passar para o pastor, eu quero falar